livro de Efésios, capítulo 4. Glória a Deus. Deus, tem como desligar esse visual? Ele fica virando a minha vida automática. Obrigado. Amém, igreja? Estão felizes? Amém. Eu estou muito feliz. É muito bom a gente se reunir para orar e interceder no Bauru, no Brasil, pelas nossas famílias. Nós oramos na nossa igreja, temos nosso grupo de oração, nosso grupo de intercessão, mas hoje nós estamos aqui reunidos para orarmos juntos. Olha que coisa deliciosa. Num tempo onde as pessoas se dividem para andar de uma igreja por outra, ou se dividem para montar outras igrejas e dividir rebanhos, nós estamos aqui orando juntos, intercedendo juntos por várias coisas. Então, eu estou feliz, irmãos. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje, intercedendo e vendo todo o mover do corpo de Cristo. Eu quero deixar uma palavra aqui, compartilhar com vocês algo que Deus tem ministrado no meu coração. Somente isso eu vou fazer. Eu não vou pregar. Eu só vou compartilhar algo do que o Espírito Santo tem colocado no meu coração. Quem sabe no próximo encontro você pode compartilhar algo que o Espírito Santo tem falado com você no seu coração, né? O culto, ele é do Senhor, né? É só você orar a Deus, ouvir a Deus e trazer aquilo que Deus tem falado para você. Esse é o papel do intercessor, um dos papéis. Ouvir ao Senhor e proclamar aquilo que Ele quer que seja proclamado aqui na terra. Mas isso é um pouco para depois. Eu quero fazer uma leitura breve aqui de Efésios capítulo 4, versículo 15 e 16. Na verdade, só vou ler o 15 e 16 para adiantar uma situação. Não vou ler todo o capítulo, tá? Diz assim: que antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Por favor, abra 1 Coríntios, capítulo 12. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12. Só voltar um pouco, no versículo 12. Eu não vou ler também o texto, todo o texto, só vou ler um pedaço. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 12. Amém, queridos? Amém? Então diz assim: que assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, formam um só corpo, assim é Cristo também, pois todos nós fomos batizados em um só Espírito, formando um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e a todos nós foi dado o beber de um só Espírito. Ora, o corpo não é um só membro, mas muitos, e assim vai em diante. Depois você lê na sua casa, tá bom? Bom, amados, o que eu quero repartir com vocês? O tema que eu quero falar um pouquinho hoje é o corpo de Cristo. Na verdade, eu vou falar 15, 20 minutos, mas nós poderíamos falar a semana inteira sobre o corpo de Cristo. A semana inteira tem vamos dizer, conteúdo para você falar a semana inteira sobre o corpo de Cristo. Em 2012, Deus mostrou para mim um corpo imóvel. E eu falava, mas Deus, o que é isso? E Deus mostrou, é o corpo de Cristo. Mas eu falei, Deus, mas um corpo imóvel, um corpo parado, um corpo imobilizado? E o Espírito Santo começou a ministrar, me deu esses textos. Eu ministrei no Conselho de Pastores, isso quase 3 anos atrás. E o Espírito Santo continuou falando comigo sobre o corpo de Cristo. Só que o que acontece, amados? Desde lá eu venho meditando, já ministrei,
esse texto, para quem estuda a Bíblia, são textos conhecidos sobre o corpo de Cristo, sobre a igreja, mas me faltava alguma coisa. Sabe quando você pensa sobre um assunto, ou se você prega, quando você vai pregar, e você sente que ainda falta alguma coisa, que ainda aquilo não está completo, ainda falta, é como você vai fazer uma comida, e você sente que ainda está faltando, vamos dizer, o sal na comida. E eu falava, Deus, ainda falta alguma coisa. E numa madrugada, eu estava assistindo televisão, estava trabalhando e assistindo televisão, e eu estava assistindo um programa, TV Escola. E eu comecei a assistir uma matéria. Eu olhei e eu falei, está aí o que faltava para minha pregação. Porque falar do corpo de Cristo, todos nós vamos falar, amém, glória a Deus, mas nós precisamos entender o que é o corpo de Cristo. Quem sabe você já ouviu essa pregação, eu já preguei essa pregação, essa palavra, mas ainda faltava alguma coisa. E o que faltava foi o que eu estava assistindo naquele vídeo. Porque Deus fala de diversas formas, amém, queridos? Deus fala através da palavra, através de oração, e Deus fala usando a televisão também, de vez em quando. E nesse foi um dia que eu estava vendo esse documentário. E como eu não vou pregar o documentário, eu vou passar para vocês sentirem a mesma coisa que eu senti em relação ao corpo de Cristo. Amém, queridos? Amém? A beleza dos diagramas. É difícil saber por onde começar com Leonardo. Ele era um artista, músico, botânico, anatomista, engenheiro, arquiteto. Ele era tudo isso. E ele fez a pintura mais famosa de todo o mundo, a Mona Lisa. Projetou equipamentos militares, foi o primeiro artista a cortar o corpo humano e desenhar o que ele viu. Os desenhos de Leonardo abrangem todo o corpo humano, cobrindo todos os detalhes imagináveis. Pés, caveiras e mãos. Edifícios, pontes e máquinas. Músculos e tendões, corações e pulmões. Obsessivamente, ele observou, dissecou e desenhou todas as partes, como nenhum artista já fizera antes. Para ele, ciência e arte eram um. Sua tarefa era revelar que as proporções geométricas perfeitas governavam o mundo natural. E a maior de todas as obras, a criação suprema de Deus, é o próprio homem. Para Leonardo, o homem é o modelo do mundo. As proporções nos textos de Leonardo são todas citações de Vitrúvio. Do cotovelo até a axila é 1/8 a altura do homem. A parte inferior do queixo até o nariz é 1/3 da face. São proporções perfeitas de números inteiros, metade, 1/3, 1/4 e assim por diante. Essas proporções perfeitas reúnem duas ideias que sustentam o diagrama. A de que o corpo humano é proporcional de acordo com a geometria e a matemática, e que essas proporções aplicadas à arquitetura farão edifícios perfeitos. Leonardo diria que a arte é uma ciência, a scienza. Ele vê algo que se encaixa perfeitamente em sua função, sem redundância, sem inadequação, como sendo algo perfeitamente lindo. Forma, função e beleza caminham juntos. Essa absoluta perfeição e os detalhes de tudo, com a beleza da matemática e mecânica, são o que os seres humanos devem fazer quando criam as suas coisas. Então, se você compreender a geometria do corpo humano, quando você criar um pequeno templo circular, o fantasma do homem vitruviano está por trás disso. É uma reconstrução da natureza baseada em princípios básicos, e não há princípio mais básico no cristianismo do que o corpo humano.
A perfeição anatômica do homem vitruviano não é surpresa. Leonardo foi o primeiro artista a realizar uma autópsia completa do corpo humano, tornando seu conhecimento sobre o corpo humano muito superior a qualquer um de seus contemporâneos. Ele consegue entender esse grande sistema do corpo humano como um sistema do mundo espelhado. Essa é apenas uma expressão da atividade interna, o dinamismo dentro do corpo humano, o cérebro, o movimento dos músculos e assim por diante. Um funcionamento do bíceps ou uma válvula do coração. Cada pedaço do corpo deve trabalhar geometricamente. A premissa é que o corpo humano é o projeto mais perfeito de Deus e é o centro do projeto da natureza. E ele o desenhou com a geometria, mas é funcional. Ver esse crânio é a primeira sequência de desenhos anatômicos. É claramente um crânio. Sim, sim. Ele mostra como os nervos sensoriais terminam em um único ponto no centro geométrico, que ele chama de sensus comunis, ou seja, de senso comum, de onde originou o nosso termo. Isso é fantástico. Explorando o tema do movimento, Martin Kemp e o designer gráfico Steve Meyer colaboraram nessa animação notável para a demonstração da VIA. A ideia surgiu ao ver os desenhos de Leonardo. Você vê em vários desenhos dele sequências de movimento, ou em simples desenhos, você tem a sensação de que eles querem se mover. É uma sensação muito forte quando você está olhando para os seus desenhos. Então eu achei que seria ótimo trabalhar com um animador profissional para desenhar o que Leonardo não conseguia por não ter tido acesso às técnicas. O movimento estava lá, as ideias estavam lá, a tentativa de capturar o movimento também. Foi só uma questão de reunir algumas sequências para dar o movimento, combinando-as para dar a animação. Em outros casos, era trazer a animação que já estava no desenho original, como o homem vitruviano. Ele foi analisar o movimento, que é o que os animadores fazem o tempo todo, observam a maneira como as pessoas andam na rua, como atendem ao telefone. É preciso analisar o movimento para compreendê-lo, para conseguir reproduzi-lo. E é isso que Leonardo fez. Ele pode fazer esses movimentos em sua cabeça, como alguns dos grandes cientistas, como Kepler e outros. Ele conseguia ver as coisas se mexendo, ele conseguia ver o corte geométrico do corpo. Ele tinha uma imaginação incrível, uma espécie de realidade mental dentro do cérebro. Fala pro seu irmão aí do lado. Você é o projeto mais perfeito de Deus. Fala para quem está atrás de você aí, ó. Você é o projeto mais perfeito de Deus. Amados, eu ficava pensando, por que Jesus, por que Deus usou o corpo como exemplificação do que Ele queria fazer, o corpo de Cristo? Por que o corpo? Porque quando a gente pensa, a gente acha tanta falha no nosso corpo, não é verdade? A gente acha muita falha no nosso corpo. Então eu pensava, por que o corpo foi usado para mostrar a Deus, para mostrar várias coisas sobre Deus? E quando eu vi esse documentário, se você puder assistir, entra na internet, os diagramas de alguma coisa, eu não lembro agora. Os diagramas, a beleza dos diagramas. 23 minutos. É lindo. Quando eu vi isso, eu comecei a orar, fiquei maravilhado. Depois orava outro dia, chorava. Falava, Deus, o Senhor me fez perfeito. Então, quando você achar algum defeito em você, você lembre disso, você foi feito perfeito por Deus. Quando você fica triste,
e ou alguém falar alguma coisa de você, você se lembre que você foi feito de uma forma perfeita por Deus. Nós somos perfeitos. Deus nos fez com os mínimos detalhes. Deus não chegou e fez de qualquer forma. Ele fez dos mínimos detalhes. Deus, quando nos fez, Ele foi detalhista. Ele nos projetou com extremos detalhes, com perfeição. Deus nos fez. Deus não nos fez, nós não saímos do macaco. Deus não nos fez porque Ele precisava fazer alguém para o adorar. Não. Deus nos fez e nos projetou de uma forma perfeita. Nós, depois você estuda melhor o homem vitruviano e como Leonardo da Vinci fez naquela época e como funciona hoje. Nós temos medidas que são proporcionais, que são medidas dentro do nosso corpo, braços abertos, na nossa face, na nossa altura, o nosso pé, medida da ponta do dedo até o cotovelo, as falanges do dedo são medidas proporcionais do nosso corpo, porque Deus nos fez perfeitos. E aí eu comecei a entender Efésios 4 de uma forma diferente e entender 1 Coríntios 12 de uma forma diferente, porque eu entendi o que Deus estava querendo falar conosco, que Ele mostrou que o corpo de Cristo é perfeito. O corpo de Cristo é perfeito. Amém. Ele é perfeito. Porque nós achamos que o corpo de Cristo não é perfeito. Não é verdade, irmãos? Se a gente parar para olhar, nós não vemos muitos defeitos na igreja. Inclusive, nos propósitos de intercessão, tem várias questões do corpo de Cristo. Da mesma forma que quando você olha para você não vê defeitos. Todos nós olhamos para nós e queríamos o nariz diferente, a boca diferente, a sobrancelha diferente, o pé de uma forma diferente, não queria o dedinho torto com o dedinho é torto. Mas o nosso corpo é perfeito. E da mesma forma, o corpo de Cristo, irmãos, também é perfeito. Ele é perfeito. E eu, quando eu ouvia esse documentário, eu fui separando algumas questões de Coríntios e de Efésios que fui identificando ao mesmo tempo, né? Por exemplo, quando fala ali que Deus foi perfeito, detalhista, fez o corpo limpo, Leonardo da Vinci falando, e Leonardo da Vinci não era cristão, mas ele conseguiu entender porque ele era um artista. Então ele entendeu como o homem, uma obra-prima de Deus. Olha que coisa linda. Ele entendeu algo que nós não entendemos hoje em dia. Mesmo nós sendo cristãos, orando, indo à igreja, nós não entendemos algo que ele, como artista, entendeu. Olhando e vendo que o corpo de um homem, e vendo as medidas do corpo de um homem, ele viu como Deus foi detalhista. Ele viu como o homem é a maior de todas as obras de Deus, é a suprema criação de Deus. Ele é o modelo do mundo. Gente, nós não estamos falando de alguém da nossa época, nós estamos falando de alguém de muito tempo atrás, que entendeu que o homem é o modelo do mundo, coisa que nós como cristãos ainda não entendemos, que o homem, que o corpo de Cristo é o modelo de Deus para a nossa vida. O corpo de Cristo, irmãos, é o modelo de Deus para a nossa vida. Comece a pensar nisso. Eu peço que vocês olhem por isso depois, que vocês depois meditem sobre os textos, olhem sobre outro aspecto. Quando ele fala que a premissa de Deus, o centro da natureza, ele está falando como uma pessoa que não é cristã, irmãos. Tenha esse discernimento. Ele diz que o corpo humano foi projetado com essa premissa de Deus. Olha que coisa linda, que o corpo humano tem proporções perfeitas. Qualquer cabeça aqui, se você olhar, ela é dividida em 3 partes iguais. Qualquer cabeça de qualquer um de nós aqui. Se você abrir os seus braços de ponta a ponta, é a sua altura. Olha que coisa perfeita. O corpo de Cristo, irmãos,
apesar de todas as falhas que nós temos visto, apesar de todos os problemas que existem no corpo de Cristo, o corpo de Cristo é perfeito. Pode fazer o amém atrasado, não tem problema. Eu separei algumas questões, porque a Bíblia fala, né, que todo o corpo bem ajustado, ligado pelo auxílio de todas as juntas. Isso fala. E o que ele fala ali, aquele senhor estudioso, aquele cientista, com tanta propriedade? Ele fala que um membro faz parte do corpo. Cada membro lá faz parte do corpo. Não tem como você tirar o rim. O rim sozinho, ele é corpo? Se você tirar o estômago sozinho, ele é corpo? Se você tirar o pé sozinho, ele é corpo? Não. Então, para que haja o corpo de Cristo, é necessário que existam membros. A nossa batalha com a rede de intercessão é de reunir o corpo de os membros do corpo de Cristo. O que é? Reunir os intercessores, reunir as igrejas. Não precisa vir nos encontros a igreja inteira, nem esse é o propósito, mas que uma parte dela venha para estarmos juntos, orando como o corpo de Cristo. Um pedacinho de cada membro junto para formar o corpo de Cristo. Esse é o trabalho, essa é a batalha, amados, para a gente estar chegando na estatura de varão perfeito. Não é isso que a palavra diz? Nós cheguemos à estatura de varão perfeito. Né? Ali no estudo fala que os seres humanos, eles devem fazer suas coisas como Deus fez o homem. Olha que coisa linda. Deus fez o homem de uma forma perfeita. Deus planejou o homem. Deus foi minucioso em fazer o homem. E ali, um homem que nem conhece a Deus, nem conhece a Cristo, vamos dizer assim, ele disse que os seres humanos devem fazer as suas coisas como Deus fez o homem. Que não há princípio mais básico no cristianismo do que o corpo humano. Cristo, nas suas parábolas, ele falou sobre o reino de Deus, ele falou sobre a noiva, ele usou várias parábolas para especificar como era o reino de Deus. Mas quando ele fala do corpo de Cristo, ele usa um corpo humano. Olha que coisa linda. Nós precisamos entrar mais nisso, irmãos, meditarmos mais nisso, orarmos mais por isso, porque o princípio básico do cristianismo, ou um deles, é o corpo humano. É olhar para nós e vermos a perfeição de Deus feita na mão de Deus na nossa vida, e olharmos que Deus nos fez de uma forma minuciosa, e que Ele quer que nós façamos da mesma forma que Ele fez, de uma forma planejada, abençoada, minuciosa, dedicada. Ou seja, buscando a perfeição, buscando a estatura do varão perfeito. Diz que o nosso corpo, ali o documentário, ele funciona de uma forma dinâmica e geométrica. Ou seja, o coração tem sempre o mesmo batimento. Quando o coração perde uma batida, você está com um problema no coração. Se chama arritmia. Quando nós temos uma pedrinha no rim, o que acontece? Para quem já teve, é terrível. É uma dor, você não tem posição. Para outros que tem um probleminha de joanete, é terrível. E dor de cabeça? Quem nunca teve uma dor de cabeça? Por quê? Porque existe uma forma dinâmica e geométrica para o corpo. Quando nós saímos dela, nós temos problema. Deus nos projetou, amados, para que nós possamos andar e caminhar da forma que Ele quer, que é uma forma perfeita. Mas quando nós saímos dessa forma, nós temos problema. Quem já teve problema em sair aqui do caminho e da direção de Deus? Só eu? O pessoal faz assim, né, disso. Da mesma forma, o nosso corpo, amados, é a nossa vida. Quando o nosso corpo tem um problema, e ele não caminha como ele foi projetado, na nossa vida é a mesma coisa.
Por isso que nós somos um reflexo e uma forma daquilo que Deus quer fazer. É só olhar para o nosso corpo, olha para o seu espelho durante o dia, durante a manhã. Você vai achar defeitos, mas Deus fez você de uma forma perfeita. Deus fez você de uma forma perfeita. Amém. Os nervos, olha que coisa linda. Os nervos no cérebro. Leonardo da Vinci foi o primeiro artista que abriu o cérebro, que abriu o corpo e pintou. Ele usou um material específico e fez aquela pintura. E olha que coisa linda. Quando corta a nossa cabeça, se você cortar a cabeça aqui, e você olhar de cima para baixo, você vai ver o que passou ali. Que 3 linhas que saem, elas se encontram no centro do cérebro. Olha o que Deus fez, amados. As 3 linhas se encontram no centro do cérebro. E dali sai a palavra que a gente fala, senso comum. Da onde saiu? Daquilo. Deus é perfeito, Deus nos fez perfeito, irmão. Sabe da onde sai a palavra divisão? É contrário ao senso comum. Por que existe divisão? Porque não existe senso comum. Porque as linhas não estão esquadrinhadas. E eu estou falando de uma forma espiritual agora. Ali Deus fez de uma forma física. Mas quando nós não estamos alinhados de uma forma espiritual, nós temos uma divisão, nós temos um cisma, nós temos um rompimento. E para que a gente acabe com esse cisma, com essa divisão, com esse rompimento, nós precisamos buscar um senso comum. Precisamos nos alinhar. Amém, queridos? Deus levantou cada igreja, cada ministério, com uma forma específica. O ministério da Shalom tem uma função específica. O ministério da Nova Aliança tem uma forma específica. Bola de Neve tem uma função específica. Eliana tem uma função específica. Da mesma forma que dentro do nosso corpo, cada órgão tem uma função específica, Deus também nos levantou como membros do corpo de Cristo, com uma função específica. Olha que coisa linda. A Bíblia fala, segundo a justa operação de cada parte. É isso que a Bíblia fala. A justa operação de cada parte. Deus não quer que a gente faça a mesma coisa, não. Deus não quer. Deus levantou cada ministério, cada igreja, com uma função específica, com uma operação de cada parte. Cada um faz o seu próprio aumento para a edificação de si em amor. E quando fala esse versículo, está falando sobre a gente honrar os menores. Olha como Deus ele inverte as situações. A gente aprende que no mundo, quem honra o maior é o menor, não é isso? Amém? No mundo não é assim? Você vê algum político importante honrando uma pessoa na rua, um simples catador de papel, um pipoqueiro? Não. Você vê o menor honrando o maior. Mas no corpo de Cristo não é assim. Pelo menos não foi assim que Deus fez. No corpo de Cristo, o maior, o mais importante, deve honrar o menor, ou que se acha que tem menos importância. Olha que interessante. Que interessante. Então, as funções, segundo o mundo, são uma, mas segundo Deus, são outra. O que nós achamos no nosso corpo, que de repente não tem importância, a unha não tem importância, deixa ela encravar. O dente não tem importância, deixa a cárie aparecer lá. O que mais que a gente acha que não tem importância? Se der um problema, vai ser um problemão para a gente. Então, amados, os membros do nosso corpo que nós entendemos ou achamos que eles não têm importância, nós devemos cuidar bem dele. E no corpo de Cristo é assim. E aqui nós devemos trazer para cada igreja.
Cada uma de nossas igrejas. Aquelas pessoas que são mais simples na igreja, nós devemos honrar e ter um cuidado específico com essas pessoas. Se nós nos achamos mais importantes, se os pastores são mais importantes, se os diáconos são mais importantes, se os professores da escola dominical ou presbíteros, quem tem escola, são mais importantes, eles devem, ou nós devemos, honrar mais e cuidar desses membros do nosso corpo ali, que nós entendemos, ou que eles até entendem, que não tem tanta importância. Vocês estão entendendo, irmãos? Amém? Estou sendo claro? Eu estou passando para vocês algo que Deus tem falado no meu coração. E eu já estou finalizando. E quando no final ali, vocês se lembram que os dois eram cientistas, mas eles trouxeram um animador, um rapaz que ele é animador. O que ele faz? Ele faz desenho animado, ele faz filmes. Quando o Leonardo da Vinci fez os desenhos, ele fez os desenhos separados. Ele não fez os desenhos animados, ele fez os desenhos separados. Mas o que acontece? Quando o animador olhou para aqueles desenhos, ele olhou e falou assim: Leonardo da Vinci fez esses desenhos, apesar de estarem separados, imóveis. Quando ele fez pensando nesses desenhos tendo movimento, tendo vida. Olha que interessante. Olha que interessante, irmãos. Desenhos do corpo humano foram feitos separados, mas no momento que ele fez aqueles desenhos, ele pensou de uma forma em movimento. Normalmente nós fazemos o contrário. Nós pegamos o que está animado e separamos as partes para entender. Ele fez diferente. Ele pegou o que estava em separados e depois esse animador pegou e deu vida. Tanto que é o final daquele filme ali, né? E diz assim que ali ele falou, olha, reunia sequências, trazia animação, já estava no cérebro dele. Olha que interessante. Quando ele fez os desenhos, na mente dele, nos pensamentos dele, ele já estava pensando naquele corpo andando. E é isso que eu quero passar para vocês. Porque a visão que eu tive do corpo de Cristo foi dele parado. E quem sabe nós também olhamos, vocês às vezes têm olhado também para o corpo parado. Mas eu queria te chamar para olhar e ter uma outra visão. Olhar esse corpo andando, em movimento. Esse corpo em movimento. Nós vamos ver de uma outra forma. Nós estamos aqui porque olhamos de uma outra forma. Amém, queridos? Ninguém sai da sua casa no sábado à noite para ir para uma igreja, para orar, para interceder, para adorar, porque enxerga de uma forma normal. Aqui tem gente anormal. Vem. Nós somos anormais. Nós não somos normais. Fala para o seu irmão aí, você é anormal, você não é normal não. É normal, não, irmão. Amados, você que é intercessor, depois de tudo isso que eu falei, nós temos que ter um pensamento em relação ao corpo de Cristo, como Leonardo da Vinci teve um pensamento em relação ao homem vitruviano, que é aquele homem que ele está desenhando. Nós temos que olhar o corpo de Cristo de uma forma perfeita. Apesar de nós olharmos e não acharmos que ela é perfeita, mas Deus o fez perfeito. Deus fez o corpo de Cristo perfeito. Irmão. Nós precisamos olhar para o corpo de Cristo, porque nós somos intercessores. E intercessores, eles têm algumas funções. Ser intercessor é o mesmo que ser vigia. Ser intercessor é o mesmo que ser um guardião. Ser intercessor é o mesmo que ser um atalaia. E eu quero dar essa palavra especialmente para você, que foi o que o Espírito Santo trouxe para a minha vida, eu quero trazer para a sua vida. Muitos de nós intercessores estamos oscilando no nosso ministério. Uma hora nós estamos orando e estamos com todo fervor para ganhar valor para Jesus. E outra hora nós estamos lá embaixo. Muitos de nós intercessores
não cumprimos aquele chamado pelo qual Deus nos chamou. Ah, Deus me chamou para ser intercessor, mas eu vou fazer que nem Jonas, eu vou dar uma fugidinha. Porque o ministério de louvor é melhor. Cuidar das crianças é melhor. Ser diácono é melhor. Mas eu quero te dizer uma coisa. Se Deus te chamou para ser intercessor, é para você ser intercessor. Não é para você ser diácono, não é para você ser do louvor, é para você ser intercessor. Ainda mais nos dias de hoje. Ainda mais nos dias de hoje. Que você acorda, sai para trabalhar, sai para estudar, parece que o tempo voou. Não é verdade? Aí você vai orar, é uma dificuldade para orar. É uma dificuldade para arrumar um tempo para orar. Aí tem as crianças, tem marido, tem mulher, tem comida, tem trabalho. Aí a pessoa quer ser intercessor, quer fazer outras coisas que Deus não chamou. Se Deus te chamou para ser intercessor, seja intercessor. Pode falar um amém agora. Isso. Porque, amados, eu sempre fui uma pessoa que a gente trazia a igreja quando tinha outros eventos. Nossa igreja era assim, tinha um evento aqui, a gente vinha aqui. Tinha na Bebiana, a gente ia na Bebiana. Tinha na igreja, na Nova Aliança, a gente ia na Nova Aliança. Porque nós sempre tivemos visão de unidade. Fizemos muitos eventos juntos. E aqui, de onde eu estou, sentado ali, mais ou menos onde minha esposa está, a Ângela ali, veio a profecia: olha, é para você deixar aquilo que você está fazendo, porque Deus quer colocar coisas novas na sua vida. E eu vou falar a mesma coisa para você. Deixe aquilo que está te atrapalhando para você ser intercessor. Irmão, irmã, se você está fazendo coisas que está te atrapalhando na intercessão, largue. Se direcione para a intercessão. Direcione sua vida à intercessão. Comece a ler a Bíblia olhando para a intercessão. Comece a orar buscando intercessão. Comece a pregar direcionando intercessão. Se Deus te chamou para isso. E eu quero falar outra coisa. Se Deus não te chamou para intercessão, vá procurar o que Deus tem para a sua vida. Se Deus não te chamou para intercessão, você pode ter certeza de uma coisa: para alguma coisa Ele te chamou. Posso ouvir um amém? Amém. As pessoas, irmãos, nós cristãos, já passamos por isso. Deus nos chamou para a oração e a gente quer fazer outra coisa. Deus nos chamou para o louvor, mas está lá enfiado no louvor. Mas Deus não chamou, o ministério não é esse. O ministério é outro. Mas está enfiado no louvor, porque o louvor aparece. E aí por diante. Ore, busque de Deus, e o Espírito Santo vai falar com você qual é o seu destino profético. O que Deus quer da sua vida. E por favor, aquilo que Deus quer de você, abrace, se entregue, busque, para que você seja usado dessa forma. Porque Deus te fez de uma forma perfeita. Nós que somos intercessores, somos videntes. Nossa, pastor, esse negócio de vidente aí, não é coisa de feiticeiro? Não, irmão, tem vidente na Bíblia, fica tranquilo. Quem é o vidente? Quem é o intercessor? Você imagina nos tempos antigos, as cidades eram fortificadas, elas eram muradas, e existiam torres de vigias nas cidades, e ficavam os guardas, os vigias nas torres. Por que eles ficavam lá? Para ficar olhando para o céu? Não. Porque eles deviam ficar atentos, olhando para o horizonte. Se viesse o inimigo, eles tinham que avisar a guarda do rei para que fosse montada toda uma estrutura de segurança. Amém, irmãos? Amém. Imagine que você é um intercessor.
Imagine que você está lá em cima, na torre, olhando para ver o que está acontecendo. E quando se aproxima um inimigo, você não fala nada. O que vai acontecer? O que vai acontecer com a cidade? Ela vai ser atacada sem o povo estar esperando. Nós, irmãos, como intercessores, nós temos um valor e um papel crucial na nossa cidade. Pode falar o amém. Deus vai mostrar para os intercessores, porque os intercessores também são videntes, porque eles também veem o que Deus está mostrando. E nós precisamos ser profetas. Profetas no sentido de verbalizar aquilo que Deus nos mostrou. Porque se Deus te mostrar e você guardar para você, alguém vai sofrer a consequência. Da mesma forma que o vigia está lá em cima e ele avistou o que está acontecendo e não falou nada, não alertou. Por isso, irmãos, não jogue de lado, não ache que é coisa da sua mente. Proclame. Vão falar que você é meio doido, meio louca, você está vendo coisas bobas. Não se preocupe com isso. Olhe para aquilo que Deus está mostrando para você. Amém, queridos? A cidade de Bauru, como nós temos orado, como nós temos intercedido, como nós temos evangelizado, nós estamos fazendo um mapeamento espiritual, tudo isso é importante. Mas se você que é intercessor, se você que ouve a Deus, se você que vê aquilo que Deus quer fazer na cidade, guardar para você e ficar com a sua boca fechada, a cidade vai sofrer. Vocês estão me entendendo, irmãos? Amém? Por isso, junto com a unção, vem a responsabilidade. Fala para o seu irmão aí. Junto com a unção, vem a responsabilidade. Nós temos responsabilidade, irmãos. Você que está aqui hoje tem responsabilidade. A primeira responsabilidade é toda essa que eu ministrei. Mas de agora em diante, vocês têm uma responsabilidade junto comigo, que é de fazer o corpo de Cristo se mover na cidade de Bauru. Vocês precisam me ajudar e eu estou transferindo para vocês aquilo que Deus me mostra, aquilo que Deus me fala, para que você, junto comigo, olhe para o corpo de Cristo de uma forma perfeita e me ajude a fazer esse corpo se mover. O corpo está imobilizado, mas ele já começou a se mover. Não só por nós, não. Eu estou fazendo a minha parte, procurando. Existem outras pessoas também que estão se mobilizando. Mas vai doer mover o corpo de Cristo. Não vai ser fácil. Ele vai gritar, ele vai reclamar. Mas nós precisamos ficar firmes. Vamos ficar firmes no propósito. Vamos proclamar a vontade de Deus. Vamos continuar intercedendo, continuar orando. E nós vamos ver daqui a um tempo as coisas se moverem, o corpo se mover. Eu operei o ombro faz 45 dias. E meu ombro foi mobilizado 35 dias. Daí quando eu tirei a tipoia, eu não tenho força. Então devagarzinho as coisas estão se movimentando. Mas dói. E a fisioterapeuta falou assim para mim: você tem que movimentar o seu ombro 5 vezes por dia. E eu tenho que fazer exercício 5 vezes por dia. Porque se eu não fizer, o termo que ela usa é que meu ombro vai congelar. No vocabulário nosso, vai atrofiar. Eu não vou conseguir movimentar ele. Ele não vai chegar no que ele precisa chegar. E nós não queremos o corpo de Cristo atrofiado, queremos? Nós não queremos a nossa igreja atrofiada, queremos? Nós não queremos nossa vida atrofiada, queremos, irmãos?
Para isso nós vamos buscar o Senhor. Para isso eu quero fazer uma oração. Vamos ficar em pé, queridos. Eu quero orar. Eu quero dizer que também intercessores são pontos de ligação. Intercessores são pontos de ligação. Quando você pega uma rede de esgoto ou uma rede de água, ela chega numa esquina, ela faz uma interseção. O que é? Ela junta este cano com aquele outro cano, com aquele outro cano. Nós fazemos a mesma função, irmãos. Nós juntamos, nós ligamos. E a Bíblia fala que o que for ligado na terra, nós ouvimos a Deus e ligamos na terra. E o que é ligado aqui é ligado lá. Eu quero fazer uma oração. Nós vamos ceiar. Por favor, assim, espere, nós vamos ceiar. Vamos tomar uma ceia, fazer uma ceia juntos. Eu quero orar por você. Porque existem altos e baixos na nossa vida. Nós ficamos tristes, ficamos alegres, às vezes ficamos deprimidos, às vezes temos problemas, somos obrigados às vezes a sentar e descansar. E eu queria orar por você, que é intercessor, que se sente travado no ministério, você que de repente sente que está tendo muitos altos e baixos, se você está sendo atacado, porque também nós somos atacados. Às vezes a nossa família é atacada. E eu queria orar por você, que tem sofrido isso, que tem sentido isso. Né? Vamos fechar nossos olhos. Quero colocar a sua vida agora diante do Senhor, para que você possa receber uma unção do Senhor nesse momento, para te fortalecer, para fortalecer tua casa, para que você possa continuar a obra do Senhor, para que você possa continuar aquele chamado que Deus colocou na sua vida. Fecha teus olhos e peça para o Espírito Santo falar com você. Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu coloco diante do Senhor os intercessores que estão aqui nessa noite, Senhor, que de uma forma, Pai amado, que tem estado na batalha, Senhor, de uma forma que tem colocado na batalha, Senhor, mas foram feridos, foram magoados, se saíram decepcionados, Pai, de alguma forma estão tristes, Pai, estão oscilando até na sua fé, Pai amado, estão com problemas em área financeira, estão com problemas na igreja, Pai, estão com problemas familiares. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu oro junto com o teu corpo aqui, Pai, e clamo ao Senhor, que o Senhor nos envie uma unção especial sobre nossa vida, sobre cada vida, e que essas vidas sejam renovadas, Pai, pelo teu poder, Pai, seja renovada, Senhor Deus, pela tua força, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Manifesta o teu poder nessas vidas, aquebranta esses corações, Senhor, aquebranta as famílias, Senhor, os problemas familiares, Senhor Deus, que o Senhor esteja solucionando, Pai amado, que os teus intercessores estão aqui, Pai, sejam renovados nessa noite, Senhor, renovados da tua graça, renovados do teu amor, Pai, que nós possamos sentir o teu amor agora. Nos abraça, Senhor, nos abraça, Espírito Santo, trabalha dentro de nós, nos cura, Espírito Santo, cura as feridas que foram feitas por causa do ministério, por causa das batalhas, cura, Senhor, cura e restaura, Pai, nossa vida, Senhor, que nós possamos ver o fruto do teu trabalho na nossa vida, Senhor, que nós possamos ver o fruto, Senhor, de que temos investido o tempo, o nosso tempo, o dinheiro, Pai amado, investido na nossa família, Senhor, temos investido inclusive a igreja, Senhor, que nós possamos ver o fruto, Pai, do teu trabalho, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, usa cada um de nós, para que o teu corpo seja movido, Senhor, que o teu corpo se mova na cidade de Bauru, Senhor, e cumpra o propósito do Senhor nessa cidade, Senhor Deus, que nós sejamos um, Pai amado, para que o mundo possa ver, Senhor, e receber salvação, Senhor,
Que eles vejam o Senhor quando nós formos um, Pai. Assim nós oramos no nome de Jesus Cristo. Amém.